Paz, queridos, boa noite. Paz do Senhor, queridos. Deus abençoe. Boa noite, essa noite de quarta-feira, Culto Fé. Estamos aqui mais uma vez reunidos através das nossas redes sociais, amém? Que bênção estarmos aqui juntos, nesse encontro marcado, para poder juntos adorarmos ao Senhor, amém? Enquanto a gente vai se preparando aqui para poder iniciar o Culto Fé, gostaria de convidar vocês para compartilhar em suas redes sociais esse culto para que mais pessoas possam ser alcançadas. Amém? Você que está aqui no Instagram, clique aí nesse aviãozinho embaixo da sua tela e encaminhe, para os seus contatos, para os seus amigos. E você que nos acompanha aqui pelo Facebook, também pode compartilhar, amém? Para que juntos nós possamos adorar ao Senhor, celebrar ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, vamos iniciar o culto dessa quarta-feira. Gostaria de convidá-los a abrir conosco a palavra do Senhor lá em Filipenses 4, amém? Livro de Filipenses, a carta aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, verso 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém. Somente esse versículo nós vamos ler hoje. Querido, sabe, nós temos passado por lutas, por tribulações. Não é de hoje. Sempre em nossas vidas, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos ver uma vida assim, de lutas, uma vida de desafios todos os dias. Mas sabe, o que eu tenho refletido nesses dias? A palavra do Senhor lá em Efésios vai falar sobre a armadura de Deus. E a palavra é clara quando nos diz que a nossa luta não é contra carne, contra sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. E sabe onde tudo começa, queridos? Nos nossos pensamentos. Muitas vezes tem pensamentos que tentam nos destruir, que tentam nos deixar para baixo, que tentam nos trazer medo, porque Satanás ele não tem o poder de tocar em nossas vidas, mas ele lança muitas vezes setas, dardos, para poder nos distrair, para poder nos atrapalhar, para poder até mesmo nos desestabilizar. E olha só o que diz Filipenses, vai dizer que tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de bom, nisso que nós precisamos pensar. Nós precisamos aprender a sondar o nosso coração, a guardar a nossa mente em Cristo Jesus. Então, queridos, por mais que nós tenhamos passado por lutas nesse período ainda de pandemia, de quarentena, isso que nós não venhamos apenas focar nas lutas externas, mas especialmente nas lutas internas, que nós venhamos guardar o nosso coração. A gente muitas vezes não pode parar a crise do lado de fora, mas do lado de dentro nós temos o poder para cessar, porque nós precisamos estar firmados em Cristo Jesus. E a palavra do Senhor diz para nós que a nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então que nós possamos nessa noite de culto fé buscar aumentar mais a nossa fé no Senhor e aprender a sondar o nosso coração, guardar o nosso pensamento, amém? Vamos orar, queridos? Vamos orar com a nossa casa, com a nossa família nessa noite, amém? Aleluia! Senhor Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Pai, nós engrandecemos o Teu santo nome, Pai. Louvamos a Ti porque nós sabemos que só o Senhor é o nosso Deus. Oh, Pai, muito obrigado. Obrigada, Pai, por todos os dias, ó Pai, pela oportunidade de vida que o Senhor tem nos dado, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, consagrar as nossas vidas a Ti, a nossa família, Pai, tudo que é nosso, Pai. Nós consagramos ao Senhor, nós apresentamos diante do Senhor, ó Pai. Que o Senhor venha assim, ó Pai, sondar os nossos corações, que nós possamos, ó Pai, nesse período olhar cada vez mais para dentro de nós, ó Pai, e compreender quão grande, Pai, és Tu em nossas vidas, quão importante, Pai, é nós vivermos sim, ó Pai, firmados no Senhor, na Tua palavra, Deus, que nós venhamos cada vez mais fortalecer a nossa fé no Senhor, a nossa confiança em Ti, que nós não possamos, Pai, que nós não venhamos colocar a nossa confiança, Pai, os nossos pensamentos nas circunstâncias, nas coisas desse mundo, mas que nós venhamos cada vez mais nos ocupar, ó Pai, de Ti, de
tudo aquilo que vem do Senhor, ó Pai. Ensina-nos, ó Pai, a filtrar os nossos pensamentos. Ensina-nos, ó Pai, a batalhar as batalhas espirituais, entendendo, Pai, que os problemas não têm a ver com o que é externo, ó Pai, com o que nós vemos, mas especialmente com aquilo, ó Pai, que vem ao encontro dos nossos corações. Nessa noite, Pai, em nome de Jesus, nós queremos sim, ó Deus, consagrar a nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos, ó Pai, em Ti. E que o Senhor fique à vontade, para que nessa noite o Senhor possa ministrar sim, ó Pai, em nossos corações. E que toda palavra pura e verdadeira que vem de Ti possa ser semeada e que venha gerar frutos em nós, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Aleluia, amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, querido. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Hoje essa casa se tornou, né, os nossos lares, o templo se tornou o nosso lar. O nosso prazer é louvar o Senhor dentro da nossa casa, no nosso lar, junto com nossos familiares, com nossos amigos, irmãos que estão com a gente. Amém, querido? Aleluias. Vamos celebrar o Senhor. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Ser-te eu quero mais. Senhor, te quero
Glória a Jesus. Aleluias. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. chama que venha o teu reino.
perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Aleluias! O Senhor, Ele foi assunto aos céus, Ele subiu aos céus diante das vistas, dos olhos daqueles discípulos que estavam ali, de todas as testemunhas. E a palavra diz que da mesma forma Ele virá. Nós o veremos, ver descendo sobre as nuvens. Nós cremos na palavra do Senhor, ela é verdadeira. Não nos compete saber o tempo, mas que a palavra dele irá se cumprir, queridos. Isso é fato. O noivo vem, que nós possamos estar preparados a cada dia para a sua vinda, que não deixemos para amanhã. Hoje é o tempo, hoje é a hora, hoje é o momento de voltarmos os nossos olhos para Jesus, voltarmos o nosso coração e ansiar cada vez mais que Ele há de vir. Amém, queridos? Vamos repetir o refrão? Aleluia. Tempo de fazer esses cultos online através das plataformas digitais, mas o mesmo Deus que está aqui conosco está aí com vocês, amém? Essa atmosfera celestial que nós estamos presenciando aqui, eu creio que você também aí no seu lar, na sua casa, onde quer que você esteja também envolvido pela glória do Senhor, amém? Queridos, dentro dessa música, da mensagem dessa música que o noivo vem, eu gostaria de dar um recado para vocês aqui. Amanhã começa a Conferência do Espírito Santo na Lagoinha BH, glória a Deus. Conferência do Espírito Santo já faz parte do calendário, não só de Lagoinha BH, mas de nossas lagoinhas, né? E como estamos nesse tempo ainda de reclusão social, a conferência vai ser toda online. Então, queridos, você pode acompanhar todos os dias a Conferência do Espírito Santo através de onde você estiver. Vai passar na Rede Super, também vai estar nas redes sociais, né? Você vai poder acompanhar também, seja no Instagram, Facebook ou no próprio canal do YouTube, mas também na Rede Super vai estar.
E o tema qual é? Amamos sua vinda. Aleluia, o noivo vem e nós amamos a sua vinda. Então começa amanhã a Conferência do Espírito Santo. De amanhã até sábado, todos os dias, vai acontecer de 9 da manhã às 13 horas, a 1 da tarde, e vem depois a segunda parte, que é de 6 da tarde às 10 da noite. Todos os dias então, quinta, sexta e sábado, de 9 da manhã às 13 horas, e depois a segunda parte de 18 às 22 horas. E queridos, vai ter também a Conferência do Espírito Santo Kids, olha que bênção! Quando tem a presencial, lá tem um momento para as crianças, mas online também vai ter. E todos os dias a Conferência Kids vai ser de 4h30 da tarde às 5 horas. Então estejam conectados, compartilhem aí para mais pessoas. Tem mais informações nas nossas redes sociais aqui da Lagoinha São Joaquim de Bicas, mas você não pode ficar de fora, amém? Vai ser bênção, vai ser tremendo. Nós temos certeza que o Espírito Santo vai te encher onde quer que você esteja, amém? Bom, dá outro recado. Deixa a pastora ainda dar esse recado aqui, amor. Amém. Queridos, no próximo domingo é o nosso culto de ceia, amém? Celebração da ceia. Então nós queremos convidar você, a sua casa, para estarem reunidos aí no seu lar. Providencie, tá bom? Os elementos da ceia, o pão, o suco de uva, reúna a família, prepare os talheres, tudo direitinho. Vamos fazer uma ceia linda para termos como memorial ao Senhor, a oportunidade que nós temos, o privilégio que nós temos. Então você na sua casa providencia, a gente vai mandar um recadinho na sexta, um recadinho no sábado, para você providenciar todos os elementos. E juntos nós podemos ceiar ao Senhor. Amém, querido? Em nome de Jesus. E para alguém que por acaso ficar sem a ceia, então faça-nos o contato, nós vamos fazer questão de levar a ceia para todos os nossos irmãos. Tenho certeza que vai ser uma bênção, tá bom, querido? Deus abençoe. Amém. Sem mais delongas, gostaria de convidar aqui o nosso irmão Júnior, que hoje vai trazer uma palavra direto do coração do Senhor para as nossas vidas. Aproveite, querido, enquanto o Júnior já vem se acomodando aqui, compartilhe aí para que mais pessoas possam ser alcançadas também pela palavra do Senhor nessa noite, amém? Deus abençoe. Amém. Aleluia, glórias a Deus, né? Mais uma noite, mais uma quarta-feira. É maravilhoso a gente poder estar aqui participando, de transmissões aqui online da palavra do Senhor, E assim como o pastor ministrou, o nosso Deus ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Não há impossíveis para o Senhor, E a palavra do Senhor fala que se a gente subir assim com asas como águias, ou nos fazer a nossa cama no mais profundo abismo, ou se a gente tentar se esconder, a gente não consegue, porque ali está o Espírito do Senhor, Então o Senhor está em todo lugar. Então Ele veio fazer morada em nós e Ele está em todo lugar contemplando cada família, cada coração, nessa hora. Então o Senhor está aí na sua casa, no seu coração, porque o Senhor Jesus Cristo, quando Ele profere lá em Mateus, se não me engano no capítulo 24, de quando as coisas começarem assim, o reino de Deus está ali, está acolá, Ele disse, não, o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, é a habitação do Espírito Santo, é o seu corpo como templo do Espírito Santo. Então, não fique preocupado porque o reino está em A, B, C ou D. Não, o reino de Deus é instaurado pela presença do Espírito Santo e pela presença da palavra de Deus, do qual nós vamos ministrar nessa noite, nós vamos meditar nessa noite. Eu convido os irmãos, nós vamos fazer uma breve oração e já para adiantar, abra aí no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso 5. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 5. Pai, nessa hora vai ser a Tua palavra ministrada. Que seja, Deus, o poder do Teu Espírito, ó Deus, a confirmar no coração de cada ouvinte dessa noite. Ó Deus, aquilo que é do Senhor, aquilo que é da Tua vontade. Pois diz a Tua palavra, ó Deus Todo-Poderoso, que a palavra do Senhor é como a água da chuva. Ela vem e rega a terra e não volta para o céu vazia. E assim é também a Tua palavra. Ela vem e cumpre o propósito no coração do homem daquilo que o Senhor tem semeado. E assim, Jesus Cristo, nós colocamos a dependência no Senhor, no Espírito que ressuscitou o Senhor de entre os mortos, para que venha reviver vidas, transformar vidas, ó Pai, nesta noite e mediante a palavra do Senhor que é viva e eficaz. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Então,
Nós vamos aqui meditar na palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 5. Amém? E quando orardes, Mateus 6, né? A partir do verso 5. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto. E o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não usei de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Maravilhosa essa passagem. É a oração do Pai Nosso, que nós muito conhecemos. Mas eu quero ressaltar alguns pontos a respeito dessa passagem. Algo interessante, né? O Senhor Jesus Cristo ensina-nos a orar. Os seus discípulos pedem a Ele para que Ele os ensine a orar. E a oração, não tem como esgotar esse assunto, nem com 10 horas, nem com a vida inteira para a gente ministrar sobre isso. Nós não temos condições de exaurir esse assunto. E a palavra do Senhor diz aqui, sobre isso, eu quero o primeiro ponto, que é a partir do verso 8. Olha só que interessante. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhes peçais. Eu queria que os irmãos parem para pensar um pouco. A palavra de Deus também diz que antes da palavra chegar na minha língua, antes dela ser proferida, antes dela ser audível aos olhos, aos ouvidos de quem está ouvindo, antes, Deus já sabe o que eu vou dizer. Olha só que interessante. E aqui também, olha o verso 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o que tens necessidade, que antes que lhe o peçais. E a palavra de Deus também diz que Deus é infinitamente mais poderoso. Ele já sabe o que eu vou dizer. E antes de pedir, ele sabe o que eu tenho necessidade, como no verso 8. A oração, então, a primeira chave dessa noite. A oração é algo relacional com Deus. A gente acha que a oração é só para pedir ou agradecer. É algo básico. E realmente, nós podemos pedir, mas também podemos agradecer. E talvez, ainda nesse tempo de pandemia, nós temos mais esquecido de agradecer por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Oração, ela também é uma chave intercessória, com certeza. Pois através da oração nós intercedemos por vidas, por nações, por governos. A oração tem várias chaves, mas aqui eu quero exaltar o primeiro ponto, que oração é relacional. Por quê? Porque é um Deus que pode fazer mais do que pedimos. Antes de pedir, ele já sabe o que nós vamos dizer e sabe qual é a nossa real necessidade. A oração
Ela não pode ser algo de engano. Ah, Senhor, me dá um carro porque eu preciso na sua casa. Não. Talvez a gente vai pedir o carro, a gente vai fazer outras coisas com o carro. Né? A gente não precisa enganar a Deus, tentar enganar a Deus. Nós estamos enganando a nós mesmos. Então, se tudo está aberto aos olhos de Deus, primeira chave, a oração então é para relacionamento. Pois eu não posso esconder, não posso mentir, não consigo enganá-lo. Então Deus é um Deus de relação. É relacional a nossa oração para com o Senhor. A oração, ela foi feita para nós relacionarmos com Deus, apresentando a Ele toda a nossa necessidade, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós anseiamos, ou que estamos passando por dentro. A oração serve muitas vezes para a gente falar: Senhor, meu coração está mal, eu estou triste, eu estou angustiado. A nossa oração é para relacionar com esse Deus que tudo pode. A oração é uma chave de relacionarmos com o nosso Deus. Ela não é um monólogo, porque quando nós falamos ao Senhor aquilo que nós precisamos, Ele nos responde. O pastor Márcio, nosso pastor presidente da nossa congregação, ele fala algo interessante, né? A resposta é sim, de Deus é sim, mas ela pode ser não, ou espera. Deus, Ele responde as nossas orações. E pelo fato de não ser num tempo instantâneo, como na rede social que a gente está acostumado hoje, né? Com um clique e abre um leque de oportunidades, de possibilidades, Deus tem o tempo certo de responder a nossa oração. Então, a oração, a primeira chave nessa noite, que a oração ela é relacional. Relacione com o Senhor através de oração. Eu, nesse momento de pandemia, talvez eu não tenha falado na outra quarta-feira, né? Realmente alguns comportamentos têm mudado, as empresas têm mudado, a sociedade em forma de organização. Nós ainda estamos vivendo momentos críticos. A Europa e a Ásia já estão um pouco mais ameno. Nós ainda estamos vivendo isso, a América do Norte, mas nós estamos vendo que montou-se um novo cenário. Mas independente daquilo que vai ser adaptado para procedimentos do dia a dia, de higienização, comportamento, de proximidade com as pessoas, ou, né, de higiene pessoal, irmãos, eu confesso, eu descobri e eu coloquei isso como meta, de ser eu que tenho que ser transformado, eu que tenho que mudar. E a oração é uma chave importante para que eu mude, para que nós mudemos. Se a oração é uma chave, vamos usar dessa chave para mudar o nosso comportamento. Porque Deus não muda, Ele não tem sombra de variação. Hebreus diz que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo amanhã, sempre. Ou seja, Ele não muda. Nós não oramos para que Deus mude, nós oramos para que nós possamos ser mudados. E uma situação que talvez esteja ao nosso redor também mude, mas Deus não muda. Jesus afirma claramente que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, a chave de relacionarmos com o Senhor é através da oração. A oração é relacional. Eu quero abrir um segundo ponto. Antes disso, essa referência, Salmo 139, verso 4. Vou só ler aqui para vocês, meu irmão, minha irmã. Que 139, verso 4 fala assim: ainda a palavra não chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. É a referência para isso. Mas a palavra chegar à nossa língua, o salmista afirma: Deus sabe o que eu vou dizer. Amém?
Glória a Deus. Aleluia. Eu quero abrir um segundo ponto. A oração, ela tem um caráter, eu não quero distorcer a Escritura, mas ela tem um caráter de recompensa. E justamente uma recompensa é quando nós usamos dela de forma ilegal, ilegítima. Quando nós usamos da oração de uma forma que não agrada a Deus e que agrada a nós mesmos. A resposta para isso está no verso 5. Eu quero que os irmãos leiam junto. Leiam aí na sua casa, versos 5 e 6 do capítulo 6 de Mateus, que fala assim, ó: e quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e no canto das praças, para ser vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então Jesus, o próprio Senhor Jesus Cristo, na tradução para o nosso português, ele fala de recompensa. A oração, ela tem uma chave de recompensa. Mas quando ela é usada da forma errada, nós recebemos a recompensa em vida, diante dos homens. Porque no verso 5 fala, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Ou seja, a recompensa daquele que faz de uma forma ilegal, ilegítima da oração, a recompensa dele, ele já recebe naquele instante, porque todos estão vendo e estão aplaudindo. Mas para quem ora de uma forma legítima, de uma forma justa e correta diante do Senhor, a oração tem recompensa futura. Ainda que nós temos testemunhos de orações que são respondidas com questão de horas, questão de minutos, mas ela é respondida futuramente. E hoje a nossa sociedade, ela está não quer esperar para ter resposta. Aguarde, confie, espere, porque o Senhor há de fazer, há de responder. Não procure a recompensa instantânea. Talvez a recompensa instantânea, eu vou chamá-la aqui uma brincadeira, a recompensa miojo. A oração de quem faz uso ilegítimo da oração, ele já tem recompensa miojo. Porque instantaneamente ele já recebe. Porque o homem que faz isso, a mulher que faz isso, ele responde, a resposta de sua oração fica no aplauso humano, mas não está alinhada com os céus. Então o segundo ponto, meu irmão, é recompensa. Mas para o crente, a resposta de oração é recompensa futura, porque o verso 6 fala que fechando a porta, quando orares no teu quarto, fechando a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Ou seja, além de tudo, ainda nós temos a possibilidade dessa recompensa ainda ser no âmbito pessoal, privado, porque foi você que orou, e às vezes é uma coisa no fundo do seu íntimo, do seu coração, que Deus vai trazer a resposta, e as pessoas não vão às vezes usufruir tão diretamente daquilo que você orou. Ou seja, a recompensa é futura, e muitas vezes não para ser reconhecida entre os homens, mas para ser reconhecida entre você e o Senhor, de que Ele é o teu Pai, porque aqui o Senhor Jesus Cristo chama de Pai. Amém? Indo aqui, eu quero chamar a atenção para o terceiro ponto nessa noite. O terceiro ponto que vai estar aqui a partir do verso 9 até o verso 13. É o terceiro ponto. E o terceiro ponto já vou falar logo. Unidade, eu já falei um pouquinho dele nesse segundo ponto, e intimidade. Por que unidade? Preste atenção. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu.
o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus aqui então está ensinando a oração. Em um outro evangelho, há um registro de que os seus discípulos então solicitam a Jesus Cristo que Jesus os ensine a orar. E aqui no capítulo 6 de Mateus, quando Jesus mostra como deve ser feita a oração, não por repetição, repetindo, não repetindo uma petição, mas repetindo palavras, as mesmas palavras. Ele fala aqui que os gentios é que fazem isso. Aqui fala, não vos assemelheis, pois a eles. Irmão, aí você pergunta, irmão, onde está a unidade e a intimidade? Onde há unidade e intimidade? Porque nos versos 5 e 6, Jesus está ensinando, aqui é o Sermão da Montanha. Tinham várias pessoas ao redor de Jesus, inclusive seus discípulos. Tinham mais pessoas além de seus discípulos. Havia um grupo grande, a Bíblia não registra quantas pessoas. Mas a Bíblia diz que ele estava fazendo um sermão ensinando aos seus discípulos e às pessoas como proceder na vida cristã. Uma vida que agrade o Senhor. Olha só que interessante. No verso 5 e 6, Jesus fala, quando orar, para ser igual aos homens, para ficar diante dos homens, mas diante do Pai, fecha a porta em secreto, orarás ao teu Pai, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Só tem que aqui, a partir do verso 9, Jesus, ele começa, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. Ele já está falando para esse mesmo grupo de pessoas no coletivo, porque ele ensinou como proceder de intimidade com o Senhor no individual, mas quando estiver no coletivo, porque ele falou Pai Nosso. Ou seja, Jesus está afirmando ali para todos aqueles, tá vendo? Você vai orar o Pai que está em secreto, mas o mesmo Pai que te atende em secreto aí em Igarapé, São Joaquim de Bigas, onde esse vídeo está sendo alcançado, Deus também é o nosso Pai, porque Ele vê todos. Por isso que o Senhor nos chama na unidade. O que Jesus está ensinando não é só para o seu momento individual, para a sua intimidade, mas é para o coletivo. É para todos aqueles que têm o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. A oração do Pai Nosso nos ensina. Pai Nosso. Quando você está em casa, meu irmão, minha irmã, a não ser por exercitar repetindo essa oração, o que está escrito. Mas você não ora na sua casa. Não é comum as pessoas orarem dizendo Pai Nosso. Você fala Pai, Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo. Você não usa coletivo, porque Pai Nosso, você só está sozinho no seu quarto. Como é que você vai repetir algo com um coletivo? Quando eu orei aqui, irmãos, citando a oração, irmãos, aqui na oração no início, aqui, a pastora Natália também, no momento de oração, se vocês perceberam, ela falou irmão, ela não falou irmão, falou irmãos, porque ela está falando do coletivo, da unidade. E essa unidade só pode ser trazida pelo poder do Espírito Santo. Unidade só pode ser trazida pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos ver isso aqui. E nós indo aqui, seguindo mais o quarto ponto que nós temos, é o acesso a Deus. Se o Senhor nos ensina a orar para encontrarmos com Ele na intimidade, é porque Ele nos deu o livre acesso. Ele nos concede, irmão, meu irmão, minha irmã, você que está vendo esse vídeo, já parou para pensar que nós vamos encontrar com o Criador de todas as coisas? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo tem o poder de subordinar a Ele todas as coisas. Apocalipse está escrito que com o sopro do Senhor, ou seja, com a palavra dele, Ele vai subjugar o inimigo de nossas almas.
Ele não vai ter guerrinha de medir força, como um filme de luta, Rocky o Lutador. Irmão, acabei entregando a minha idade, mas o filme de Rocky, ele é até antes da minha compreensão como gente, parece que como homem, porque parece que o primeiro filme foi em 78. 78 eu tinha poucos anos, não vou falar não. Mas pensa bem, no filme de luta, né? Tem aquela história, né? Aí o inimigo vai lá, bate bastante, aí o bonzinho, aquele que a gente torce por ele, vai lá e talvez com um golpe final, e com alguns poucos golpes, e depois um golpe final, ainda que sangrando, ele vai lá e ganha. Mas com Jesus a história é diferente, porque ele se entregou para nos dar vitória sobre o pecado, que é aquilo que nos traz separação. Irmãos, eu tô me precavendo, né, contra esse vírus aí e tal, né, usando máscara, higienizando e tal, isolamento social, amém. Mas o maior problema da humanidade não é vírus, não é bactéria, ainda que nosso corpo está suscetível a isso. Não estou ignorando as orientações de recomendação do Ministério da Saúde, da OMS. Não, de forma alguma. Mas o maior problema da humanidade chama-se pecado. Meu irmão, pecado é a única coisa que tem o poder de tirar o homem da presença de Deus. E vou te falar a maior, não é de oração ser interrompida somente e tal, viver uma vida miserável, não. É eternidade, meu irmão. Eternidade. Ficar longe do Senhor ou ficar próximo dele, para quem é salvo, não é 1 milhão de anos, 2 bilhões de anos, do tempo cronológico do homem, não. Eternidade. O maior problema da humanidade chama-se pecado. Mas a única solução chama-se Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo que morreu por nós, é esse que deu livre acesso para que nós possamos orar e ter um encontro com o Senhor nas nossas orações, de intimidade com o Senhor. Para a gente caminhar aqui para o final, esse acesso a Deus, eu queria que os irmãos abrissem aí na carta do apóstolo Paulo, né? Conhecendo um pouco mais de teologia, né? Epístola, mas epístola porque é uma carta para muitos, né? Para um grupo de uma localidade. Carta é quando para uma pessoa específica, carta para o Timóteo, carta para o Júnior, carta para o irmão que está aí ouvindo, né? Então, epístola ou carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5, verso 10. Amém? 5:10 fala assim, ó: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O acesso da oração foi dada por Jesus Cristo, quando nós fomos reconciliados com Ele na sua vida, pela sua morte, purificação de pecados, pela sua vida, por causa da sua ressurreição, porque Ele é o primogênito de toda a criação. Ou seja, de todos nós que somos criaturas e novas criaturas em Cristo, é Ele que nos dá o acesso. A palavra de Deus diz que não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe outro nome. Se você está procurando em outro nome, em outra pessoa, meu amigo, minha amiga, você está no caminho errado. Porque Jesus fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a chave de acesso que não só ensinou a orar, mas Ele veio trazer vida. Também Romanos capítulo 8, verso 16. Romanos 8, 16 diz assim, vou dar acelerado aqui.
O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo é o mesmo que faz habitação em nós e faz testificação que nós somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem feitos conformes a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Portanto, desejamos parte de Cristo, meu irmão, porque nós nos tornamos irmãos através de Cristo. Jesus é a chave da oração, Jesus é a chave da salvação, Jesus é a chave para termos intimidade com o Pai. Se você tem outro acesso que não seja Jesus Cristo, você está no acesso errado. Porque fala que predestinou. A gente é acostumado com predestinação, aquela coisa meio zen, né? Meio não sei o que, não sei o que. Não, predestinar, nós temos o predestino em Cristo. Cabe a você receber ou não a Cristo. Você está predestinado nele. Mas não significa que você vai andar nele se você não quiser. Eu não quero, mas eu ando. Mentira. Engano. Meu irmão, minha irmã, há anos atrás eu bebi igual um gambá. Eu chegava no final de semana e falava assim, eu vou tomar uma porque eu também sou filho de Deus. Mentira! Engano das trevas. Saia desse engano quanto antes. Meu irmão, minha irmã, Jesus nos predestinou para a salvação. É igualzinho GPS. Você liga o GPS do seu carro para ir no endereço. Mas se você não quiser obedecer o GPS, quiser seguir por um outro caminho, talvez o exemplo do GPS é muito fraco ainda, porque talvez eu conheça várias rotas para chegar no lugar e o GPS mandou aqui, mas também que tem um impedimento ali, eu vou caçar um outro rumo. Beleza, amém, glória a Deus. Mas talvez esse outro rumo que você está precisando é a voz do Espírito Santo na sua vida. Liga o GPS, aliás, o GPS celestial já está ligado há anos. Eu te conto para você a maior. O GPS celestial está ligado antes da fundação do mundo, porque Jesus Cristo, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, ele já havia sido morto. Mas como? Porque Deus já sabia que o homem ia cair. Mas antes do homem cair, ele já tinha dado a solução. Meu irmão, liga o GPS celestial e siga. E siga. Porque a predestinação para o Senhor, Deus, o Pai, é somente pelo Filho. E Ele nos deu a chave da oração para nos relacionarmos. Ser relacional, recompensa, intimidade, acesso a Deus. Essa é a palavra de hoje, em nome de Jesus. Pastora Natália, fique à vontade para fazer uma oração, encerrarmos aqui. Não saia antes da oração final. Amém? Tem alguns minutinhos. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Que palavra abençoada, né, queridos? Como precisamos sempre falar de oração, especialmente nesse tempo, né? Hoje eu li uma frase interessante que dizia assim: se nesse tempo de pandemia quem não orava ainda não aprendeu a orar, meu querido, cuidado, né? Que nós possamos sim orar, compreendendo, né, a vontade de Deus para as nossas vidas. E principalmente, né, como o Júnior disse, ligar esse GPS espiritual, porque o Senhor já tem nos chamado, já tem nos dado um destino nele, já antes da fundação dos tempos. Então que nós possamos sim voltar cada vez mais o nosso coração para o Senhor, amém? Vamos orar, queridos? Senhor, muito obrigada, Pai, por essa palavra rema que foi trazida hoje, Pai, aos nossos corações. Que cada vida, Pai, que foi alcançada aqui através das redes sociais, aquelas que ainda irão assistir, ó Pai, que possam compreender a verdade do Teu Evangelho e entender, ó Pai, a importância de termos intimidade com o Senhor, ó Pai, de estarmos ligados em Ti, que é a videira verdadeira, de entendermos, ó Pai, essa unidade que o Senhor nos criou para sermos uns com os outros, assim como o Senhor é um com o Pai, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus, que nós venhamos cada vez mais orar, sim, ó Pai, no nosso secreto, compreendendo, Pai, as Tuas vontades para as nossas vidas e especialmente, ó Pai, entregando a nossa vida ao Senhor, que é o autor e consumador de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Gostaria de mais uma vez só deixar um recado rapidinho para vocês aqui, que no próximo domingo é o nosso culto de Santa Ceia. Então você já separe os seus elementos,
aí, né, da ceia na sua casa, o suco de uva, o pão. Já prepare, né, esse momento especial para a gente poder cear ao Senhor em família. Então você com seus familiares. Quem não puder fazer, gente, esse momento da ceia em casa, faz contato com nós, né, no Facebook aqui pode nos mandar uma mensagem. Se for pelo Instagram, nos envia um direct. Quem tiver o nosso telefone também pode fazer contato por telefone, que ninguém vai deixar de ceiar, tá bom? A gente leva pessoalmente para quem não puder fazer a ceia. E queridos, amanhã nós não teremos o nosso GC online devido à Conferência do Espírito Santo. Então quero reforçar o convite para você que de repente tenha chegado depois. A Conferência do Espírito Santo de Lagoinha BH vai ser online e também através da Rede Super de Televisão. De 9 da manhã a 1 da tarde e depois de 6 da tarde às 10 da noite. Quinta, sexta e sábado. Lembrando que também vai ter a Conferência do Espírito Santo Kids a partir das 4h30 da tarde. Então fica aqui o convite para vocês. Se quiserem saber mais informações, podem olhar ali no feed, né, aqui da Lagoinha São Joaquim de Bicas, no Facebook ou aqui no Instagram para vocês ficarem mais por dentro da programação, tá bom? Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um, os lares, as famílias, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e que as doces e eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Até amanhã na Conferência do Espírito Santo. Tchau, tchau.